Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live aqui, dessa vez para falar um pouquinho sobre cirurgias reparadoras e todas as oportunidades que as cirurgias reparadoras trazem para os advogados que estão atuando ou que querem atuar no direito da saúde. A live de hoje vai ser muito massa, porque a gente vai falar de oportunidade o tempo todo. A gente vai falar com a maior autoridade que eu conheço. Eu sou fã dela de carteirinha, nunca escondi isso, em relação às cirurgias reparadoras, né? Ela que tem ali uma gestão muito forte dentro do escritório dela, uma setorização muito presente, prazo para ela é D-0, né? Nem D-2, e que vem fazendo o seu trabalho com muita excelência, com muita maestria, vem inspirando muita gente a atuar nesse ramo, e eu sou fã de carteirinha dela. Então vamos fazer o seguinte: você que está entrando aqui, que conhece algum advogado, não precisa ser da saúde, tá? Você que está entrando nessa live, que conhece algum advogado, a gente vai fazer um combinado. Você vai clicar nesse aviãozinho e vai trazer alguém para essa live. Por que você vai trazer alguém para essa live? Porque o que a gente vai falar aqui pode mudar a vida desse advogado e dessa advogada, tá? Então, vamos lá, cada um vai apertar aqui esse dedinho no aviãozinho e vai trazer mais uma pessoa para a nossa live. A gente vai falar hoje de oportunidade o tempo todo tempo. Aqui, ó, o Vitor Fortunato tá falando, mudou a minha vida, que ele, inclusive, também tá arrebentando e que atua na área e foi aí inspirado pela nossa convidada de hoje, com toda certeza. Então, vou ver se ela já tá aqui disponível. E prestem atenção no que a gente vai falar aqui, gente. Muita oportunidade. Dá para você ter ali uma prospecção em massa com ticket inicial. Olha só, o sonho disso, trabalhar em um tipo de demanda que você tem alto poder de escala, ganhando um ticket inicial assim que fecha o contrato. Ainda tendo multa, ainda tendo dano moral, ainda tendo isso, ainda tendo um monte de coisa. Então, deixa eu ver se ela tá por aqui já. Eu não tô conseguindo aceitar, então eu vou aqui, aceitou, toda linda que ela tá, maravilhosa. Boa tarde! Boa tarde, seja muito bem-vinda à nossa live, direto ao ponto. Deixa eu só anotar aqui, direto ao ponto. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, meu volume. Com Flávia Marinho e Michele Saraiva. Boa Michele, tarde, tá preparada? Tô prontíssima. É só você dizer bora que nós bora. Aí, vamos falar de muita oportunidade para os advogados que aqui estão. Vamos sim. Pra mim, já sabe, né? Cirurgia reparadora, nome do ano sempre. Todos os anos, sempre, sempre, sempre. E para mim, uma das apostas aqui desse ano, e eu Com vou certeza. explicar o porquê, tem fundamento nessa aposta aqui, tá? Então, Michele, queria começar aqui com uma breve explanação tua, se apresentando ali rapidamente, que eu acho que o ouro dessa live vai ser o conteúdo que a gente vai entregar. Ó, o Júnior tá aqui, advogado e comercial. Muito bem, Júnior. Para quem não sabe, Júnior é o meu comercial, é advogado. E já fique aqui para pegar todos os insights para a gente fechar mais e mais contratos de reparadora, obviamente, né? Então vamos lá, Michele, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho do teu trabalho, da transformação que você traz para a vida dessas mulheres, e defina assim, o que seria uma cirurgia reparadora, que tem muita gente que acha que é meramente estética. Então se apresenta, define o teu trabalho, fala sobre essa transformação maravilhosa que você faz ali em muitas mulheres ali. Pronto, vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Michele Saraiva. Sou CEO da Saraiva Advocacia da Saúde. Atuo, mais de 90% dos nossos processos são focados em cirurgias reparadoras. Atendemos ali cerca de 30, 40, 50 mulheres por dia.
que estão buscando transformação, né, gente? Nosso objetivo maior é ser transformação na vida delas. Então, assim, as pessoas que nos procuram geralmente são mulheres, 99% são mulheres. Essa semana a gente fechou alguns contratos com homens, muito bom, mas ainda é 99% mulheres que buscam, né, resolver uma dor, que eu acho que esse é o nosso maior objetivo, solucionar problemas e tirar ali o peso da mulher que tem uma dor que não é valorizada pelos planos de saúde, obviamente, né? Então eles têm um entendimento já de que é uma estética, é estética, é estética, e aí eles acabam negando o que é de direito dos nossos pacientes, né? Então a gente atua diretamente com esse público-alvo. Amo as cirurgias reparadoras, entrei nesse ramo porque sou cliente, né? Fui cliente, precisei realizar uma cirurgia reparadora que foi negada. Então, eu entrei nesse ramo antes até de conhecer Flavinha, mas foi a mentoria, inclusive, gente, que mudou o rumo do nosso escritório. Então, quando a gente conheceu Flavinha ali, né? Fui a última, da T1, muito orgulho. Eu atendia mais ou menos ali uns 5 processos por mês e me achava rica, viu? Eu conto isso, o pessoal dá risada. Mas é verdade, hoje a gente já consegue ter muitos mais contratos do que isso que a gente fecha por mês. Por quê? Porque a gente acreditou, né, na mentoria, a gente entrou, a gente desenvolveu tudo que a gente vai falar aqui hoje. Então foi um passo a passo, a gente não é da noite para o dia, precisa seguir o que é ensinado, precisa fazer acontecer. Tem poder quem age, eu falo isso muito nos grupos. Então, assim, a gente fez acontecer, Flavinha, eu fiz a individual de Flavinha. Não sei nem se ela tá vendendo individual mais, mas se ela não tiver, bota ela para vender, viu, meu povo? Porque ela é realmente fantástica. A gente fez um cronograma ali, né, do que a gente ia desenvolver no escritório. Estratégia então, ali, né? Eu junto com meu sócio e meu marido tá até ali na live. Obrigada, amor, que tá aqui. A gente desenvolveu tudo que Flavinha falava, a gente anotava. Então, a gente foi desenvolvendo uma estratégia. E eu estava fazendo uma reunião hoje de manhã, eu falei, a gente cresceu tão rápido que hoje a gente está estruturando e a gente vive sempre melhorando, né, gente? Porque a gente tem que fazer sempre isso em todas as áreas do escritório, inclusive. E nesse momento a gente está reestruturando o comercial. Então, vamos lá. Basicamente, você trabalha com cirurgia reparadoras, o teu público é... Rodrigo Prado, um dos melhores advogados de direito do autismo que eu conheço aqui, tá, gente? O Rodrigo Prado dizendo, eu abri individual. Gente, essa live não é para vender, não tem mentoria individual para vender, tá tudo certo. Essa live é para entregar para vocês o melhor conteúdo, para você, advogado que está aqui, que ainda não atua na saúde, comece a prospectar ali e comece a ganhar 2, 3, 4, 5 mil reais numa única ação, podendo ficar com teu filho para as mamães, dar conta de casa e ter ali uma renda. E para quem já atua, que quiser escalar, a live também é essa. Portanto, pare de fazer pressão, porque não tem mentoria individual, não tem. Mas essa é a coletiva, viu, gente? A coletiva já, ó, nota 10. Mas vamos para cá para honrar nossa live direto ao ponto, ok? A gente já viu aqui que o teu público, ele é basicamente feminino, beleza? Então, você fala para as mulheres e basicamente o que você vende no seu escritório, dentre outros produtos, claro, mas majoritariamente, são cirurgias reparadoras negadas, cirurgias plásticas, tá, gente? Para quem não tá entendendo, é plástica mesmo, é abdominoplastia, lipoaspiração, é redução de mama, é colocação de silicone em alguns casos, e diversas outras cirurgias. É braço, é perna, diversas... É tudo que precisa reparar. Isso, pelo plano de saúde, né? Pelo plano de saúde. Então, primeiro de tudo, as pessoas, o público em geral, não sabe que tem esse direito. Então, Michele, como é que você faz para conscientizar o teu público? Né? Vamos supor que tem alguém que está querendo começar nessa área. Passo 1, não conheço ninguém e eu quero começar. Qual o primeiro canal que você usaria? Pronto, a primeira coisa que a gente fez, né, foi aprender sobre o produto. Eu falo muito isso, a gente tem que saber aquilo que a gente está vendendo. Então, o nosso público-alvo, ele é muito carente de informação, gente. Então, a gente precisa estar na internet falando. Então, fazer vídeos, eu gravo toda semana, eu faço vídeos para o Instagram. Então, a gente tem uma equipe, eu não gravo todos os dias, mas eu gravo uma vez, então a gente faz os vídeos todos, a gente
olha ali, né, os conteúdos que estão em alta, a gente busca sempre trazer a dor do cliente. Então, a gente, no próprio atendimento, a gente já traz isso. Então, quais são as maiores dúvidas dos nossos clientes? Então, olha, elas não sabem o que é uma mamoplastia, vamos fazer um vídeo. Ela não sabe que tem direito a uma lipodistrofia, não sabe que tem direito a um lipedema. Então, a gente entra em toda semana a gente entra num tópico diferente. A gente traz um conteúdo ali. Vamos falar essa semana de mama. Então, o que é que a gente traz ali? Tem direito à prótese? Não tem direito à prótese? Tem direito à redução? Tem direito a... A gente está trazendo uma vertente nova, os trans, né? Então, a gente está trazendo agora para o escritório. Essa semana a gente fechou esses 2 contratos. Porque também tem direito, gente, a fazer a reconstrução ali da mama deles. Então, é muito tranquilo em relação a isso. A nossa jurisprudência ela é toda pacificada. Então, a gente busca trazer para o nosso público conhecimento. Então, a gente tem que trazer conteúdo de qualidade. Nosso maior papel hoje no escritório é vender, é trazer, informar e vender para o nosso público aquilo que ele precisa de solução. Então, você traz a informação em primeiro ponto, óbvio, e depois você faz ali um follow-up com vídeos mais para quem já está com a negativa. Então, vamos lá. Primeira coisa que o advogado precisa saber é entender do produto. E aí, gente, entender do produto que a Michelle está falando é o seguinte. Vai lá no Google, vai lá no CNJ, procura assim, quais são as cirurgias plásticas mais judicializadas. Sim. Aí você vai ver, você pesquisa assim, quais são as negativas, maiores negativas do plano de saúde e quantas cirurgias plásticas. Aí vai dar. Inclusive, você tem alguns parâmetros do ChatGPT ali com jurimetria que diz exatamente qual a maior judicialização, qual é a tese vencedora, e você aplica isso de uma forma estratégica para colocar na sua petição e ganhar. Então, o primeiro passo é entender. Existem muitas cirurgias reparadoras, Michelle? Muitas cirurgias reparadoras. Nós temos muitas cirurgias na mama, né? A mais famosa é a na mama, né? Quem não quer fazer uma redução mamária, gente? Tem cliente nossa que usa 58 de sutiã. Imagine a dor dessa cliente. Sente dores na coluna, sente dores no ombro, isso aqui tudo fica ferido. Tem assadura embaixo das mamas. Então, assim, a mama, ela é a queridinha do nosso escritório. Então, negam muito, gente. Negam muito, inclusive para pacientes. Nesse nível, eles negam. Imagine para as pessoas que têm mamas um pouco menores, mas que também têm direito. Mama ali no 48. Acima de 46, a gente pega todos os processos, porque a gente entende que já tem ali a necessidade da cirurgia. Nós temos ali a dermolipectomia, que são pacientes que tem, né, aquele abdômen em avental, que é o chamado abdômen vital, que você associa ali a diástase, a hérnia umbilical, né? Tem clientes que têm problemas seríssimos de hérnia umbilical e dói, gente, é uma dor terrível. Então, você associa ali a lipedema, você tem também a lipodistrofia, tanto a braquial quanto a cural, que as pessoas não conhecem. Então, excesso de pele em todas as regiões do seu corpo, gente, você vai ter direito, a paciente vai ter direito. Então, foca nisso, foca em entender o quadro clínico da cliente. Não necessariamente precisa ser pós-bariátrico, que isso é uma coisa que a gente também traz muito, porque tem muitos colegas aí que perdem dinheiro porque não sabem disso, não investem no público-alvo completo, né? Porque, claro, que as queridinhas são as bariátricas, né? Mas não é um público-alvo apenas. Precisa ter as pessoas que tiveram grande redução de peso, né? Então, elas também são seu público-alvo. Tudo que ficar em excesso no corpo, excesso de pele, gravem isso. Tem direito a uma cirurgia reparadora, não estética, gente. Não é estética. Então, vamos diferenciar. O que é uma cirurgia reparadora e o que é uma cirurgia estética? Uma cirurgia reparadora, me corrija se eu estiver errada, Michelle, é aquela que visa corrigir alguma função ou algum papel de algum órgão ou tecido, tá? Perfeito. E a cirurgia estética é aquela em que aquele órgão ou tecido está funcionando brilhantemente bem e eu não estou satisfeita com ele. Perfeito. Qual é o grande erro dos médicos? Médico, na grande maioria das vezes, não sabe que plano de saúde é obrigado a custear a cirurgia plástica e passam a informação errada para o paciente. Então, qual é o maior erro? Confundir uma cirurgia puramente estética e uma cirurgia reparadora. Então, para facilitar para vocês, advogados, e para facilitar a comunicação, o que a Michelle está trazendo? Você que engravidou e que depois ficou com problema de diástase, isso pode ser enquadrado como cirurgia reparadora.
Você, por exemplo, que tem a mama muito grande, sofre de dores e que causa algumas sequelas, você pode ser enquadrada isso como cirurgia reparadora, não estética. Você, por exemplo, que emagreceu naturalmente, né, Michelle? Isso. Independente de ter feito ou não bariátrica, e tá ali com excesso de pele, com candidíase, com milhares de situações, essa cirurgia também é reparadora, ela não é estética. Não E é uma isso, coisa Michelle? importante, perfeito, e uma coisa só para complementar, que as pessoas confundem. A cirurgia reparadora, ela não precisa ser só 100% reparadora, não. Ela sempre vai confundir um pouquinho da estética ali, porque não tem Claro. como. Tem que ter um pouco de estética, mas ela não pode ser 100% estética, que foi exatamente o que a Flavinha trouxe aí. Não, seu órgão tá bom, seus tecidos tá tudo certinho ali, mas você quer melhorar para embelezar. Não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando de pessoas que necessitam daquela cirurgia, que tem relatórios médicos. E hoje a gente também faz aqui no escritório, Flavinha, a conscientização dos médicos. Eu mando áudio para eles. A Boa. cliente falou A comigo. gente vai falar sobre isso aí. Segura aí. A gente vai falar sobre isso aí. Então, a gente já trouxe o público-alvo. E eu preciso dizer, você, principalmente que é homem, porque tem ali um viezinho ali de comunicação, cirurgias reparadoras para homem está crescendo. Não é ainda o mercado dominante, mas está Sim, crescendo. Assim como a harmonização facial para homem. Então, assim, você que já trabalha com cirurgia reparadora e não tem ali um conteúdozinho ou outro direcionando, tá na hora de pensar, porque é um público que está crescendo, principalmente ali relacionado à mama. sim. E a própria A gente, perda de peso inclusive, é também, nosso né? próximo conteúdo aí que a gente vai fazer, porque até então a gente tinha pouquíssimos anos, mas essa semana já apareceram dois. Então a tendência agora do mercado é que venham mais reparadores para homens também. O que pra E gente ó, é ótimo, né? Michelle, você tá falando isso em primeira mão. Eu sigo várias pessoas que trabalham com cirurgias reparadoras e eu não vejo esse movimento de posicionamento. Então, se não tem, é porque abre um leque para É a um gente oceano começar a azul para fazer. nós. Então, você que está aí do outro lado, que já trabalha com cirurgia reparadora e não faz esse tipo de conteúdo, comece a pensar, comece a mapear e fazer. E aí o caminho estratégico é justamente esse. Quais são as principais queixas dos homens, quais são as principais cirurgias, quais são as principais negativas voltadas para o público masculino e comece a se posicionar nesse sentido, porque quem chega primeiro bebe água limpa, Ó, limpa, com certeza. né? Isso é muito importante. Michele, e vamos lá. Então a gente já identificou o público-alvo, já identificou como que a pessoa se posiciona. Vamos falar como que a pessoa atrai o público. O Instagram é um bom local para atrair esse público? Muito bom. Todo o nosso tráfego hoje ele é todo pelo Instagram. A gente não roda hoje no Google, a gente roda 100% Instagram. A gente já fez alguns testes e para o nosso público, ele está lá no Instagram. Então hoje a gente investe ali mais ou menos uns 5 mil por mês e a gente tem tido uma quantidade de leads, mais ou menos ali 40, 50 leads por dia que a gente recebe. E é uma conversão boa por mês. Elas não chegam 100% prontas não, viu, gente? Elas Ah. chegam bem frias às vezes, mas a gente consegue ali trabalhar elas para fechamento. E você que está aí do outro lado, que, por exemplo, quer começar a se posicionar e não tem 5, 6 mil reais para investir em tráfego, porque isso é muito comum, tem gente que Começa está pequeno. começando ali do zero. Cara, começa fazendo posicionamento e começa também ali, se você puder, turbinando. Não precisa de gestão de Turbinando. tráfego, não precisa de nada. Turbina ali 300, 400 reais por mês que seja, você vai ver que isso já vai trazer uma Com movimentação boa. certeza. Michele, como é que você define ali o seu posicionamento para trazer? Você faz conteúdo de quê, mulher? O que você faz conteúdo? Você fala, como é que você fala? Você é mais formal? Você é menos formal? Como é que você Eu sou traz muito essa formal, pessoa? viu, gente? E minhas clientes eu chamo de princesas. Maravilhindas, bom dia. Estou aqui para falar com vocês sobre cirurgias reparadoras e aí eu solto bem. E aí, o que é que a gente faz? Uma coisa que eu tenho feito muito, Flavinha, muito, separado as decisões mais favoráveis do escritório. E aí eu bato naquilo ali. Ó, hoje a gente atendeu uma cliente aqui, fulana e tal. Não pode falar nome, obviamente, né, gente? Mas a gente trouxe aqui para vocês o tema de mamoplastia redutora.
né? E aí a gente descreve o que é cirurgia reparadora, o que é uma mamoplastia redutora, quem tem direito é pelo plano de saúde. O nosso público ele é voltado para plano de saúde, certo? Então eu bato muito nos planos de saúde, os planos de saúde que nem me enxergam, graças a Deus. Mas a gente vai mesmo a favor da nossa cliente. A gente fala mesmo, olha, o plano de saúde ele não pode negar sua cirurgia reparadora. Se você tiver uma negativa abusiva, procure seus direitos. E aí a gente busca toda semana trazer novos conteúdos com novos temas, né? Cada partinha do corpo ali, a gente faz uns 3, 4, 5 conteúdos por mês e vai levando. E atrai bastante o público, gente. Quanto mais intensidade você traz no vídeo, eu já toquei fogo lá numa decisão lá no plano de saúde aí. E aí trouxe muita atenção para o escritório, porque a gente tem que buscar coisa diferente, né? Essa semana mesmo eu gravei na rua, correndo, fazendo curva e gravando. Porque a gente tem que se conectar com as nossas princesas, com as nossas meninas. A gente tem que se conectar com ela, com a dor dela, trazer solução. Nós somos a solução da vida delas. A gente tem que trazer isso nas nossas vidas. Aqueles vídeos paradinhos de só falar assim, muito sério, não é o nosso público. Então, a gente não trabalha dessa forma. A gente traz conteúdo dessa forma, mas a gente também traz um pouco mais de leveza ali, o dia a dia delas, as dores mais intensas delas, as objeções. Você falou do chat GPT aí. Gente, joga no chat GPT. Quais são as objeções das mulheres que fizeram bariátrica, então das mulheres que tiveram grande perda de peso? Vai trazer um monte, faz conteúdo naquilo ali. E olha só, tem muita gente aqui que tem advogado que por exemplo, não consegue muito gravar vídeo, tem esse bloqueio. Claro que o vídeo vai conectar mais, principalmente se você tiver a desenvoltura da Michelle. Mas, por exemplo, você consegue fazer ali um carrossel. Com certeza. Explicando, cirurgias que você pode ter direito pelo plano de saúde se você perder o peso. Se você perder o peso. Provavelmente você não vai ter muito comentário ali, mas muito provavelmente você vai ter muito salvamento. E isso é uma das métricas de você atrair. Você uma vez, Flavinha, caiu? Não, caiu não. Estou tentando me ligar aqui. Vai lá. Você uma vez comentou isso, a questão de curtir. Curtir é métrica de vaidade. Acho que você vai lembrar de um dia você ter comentado isso lá no grupo. E gente, não tem nada a ver com curtir. A pessoa curtir é legal, é bacana, mas não é isso que vai gerar engajamento, não é isso que vai deixar de ter cliente no seu escritório. Então, tem muitos vídeos nossos que nem tem tanto engajamento, mas traz cliente. Então, isso que você precisa analisar, entendeu? Tá trazendo cliente, o cliente tá vindo pelaquela postagem, a gente bota link nos stories, a gente reposta nos stories, coloca o link de atendimento. Então, a gente tem como saber metrificar exatamente de onde está vindo a cliente. Então, a gente tem que ter esse trabalho, porque também não adianta botar um monte de campanha para rodar se você não vai acompanhar. Ó, o Vitor tá falando aqui, ó, anúncio estático dá bom para o início. Fechei meu primeiro contrato com reparadoras investindo R$350 em anúncio estático. Muito bom seu depoimento, Vitor, porque quebra uma objeção de muita gente de começar. Gente, vocês só precisam começar. Se não dá para começar da melhor forma, comece do jeito que dá. O Vitor fechou o primeiro contrato. Se você não se incomodar, Vitor, coloque aqui o valor que você ganhou nesse primeiro contrato, gastando R$350 em um conteúdo estático, ou seja, uma foto, falando ali. E ó, eu vou dar uma dica muito boa aqui, se você quiser aumentar o alcance, tá? O patrocinado do Instagram, ele consegue rodar depois que a pessoa viu integralmente uma postagem sua. Então, se você começa no seu primeiro horário do dia fazendo um post estático, e aí as pessoas vão ver sem pular, e provavelmente o Instagram vai rodar um patrocinado, ele vai aumentar muito o teu alcance. Então, faz um post cedo, estático, para atrair o cliente, uns stories, tá? E só posta de novo depois de meio-dia. Você vai ver que isso vai entregar bastante. E olha só o que o Vitor falou. R$3.200 à vista no Pix, gastando R$350, porque ele resolveu começar. Então, comece. Exatamente. E aí, então, Michelle? É uma das revelações, né? Uma das revelações da área de reparadora. Tá voando aí. Então, começou pequeno também. Gente, ninguém começa grande, não. Todos nós começamos pequeno. Quando eu iniciei, não tinha dinheiro para pagar tráfego, não, mas foi rodando aí pelas campanhas do Instagram mesmo. Você volta ali, ó, turbinar, R$20, não tem um R$1.000, R$2.000, começa com pequeno.
Fechou o primeiro Exatamente. contrato, Vitor tá fazendo isso, tira uma reserva ali e patrocina de novo. E vai crescendo Vamos. assim, de um em um, quando você vê, tá fechando 10, tá fechando 15, tá fechando 20. Exatamente. E vamos lá. O Vitor já adiantou um pouquinho a média do ticket ali, mas, Michele, quanto que dá para cobrar numa ação de cirurgias reparadoras? Pronto, hoje a gente tem um ticket ali de 3.497. Em ações reparadoras, a gente tem várias formas de pagamento, gente. É muito tranquilo para a gente aplicar esse ticket. E olha que a gente está aqui, né? A gente sabe que na Bahia o ticket ele costuma ser mais barato. Mas eu já cheguei a fechar esse mesmo processo, igualzinho, gente, por 6 mil em São Paulo. Então, assim, depende muito da região que você estiver. Nunca feche o contrato sem saber de fato o valor do procedimento. Pelo menos uma média, gente. A gente tem essa noção já. Hoje, por exemplo, quando a gente faz o atendimento, como a gente já atende muita gente, a gente já sabe mais ou menos uma média. Mas se você está começando do zero, você pergunta, olha, a senhora sabe ali mais ou menos quanto é o custo dessa cirurgia? Hoje a gente consegue cobrar ali mais ou menos, Flavinha, uns 10% da cirurgia. Eu acho que é o mínimo que se deve cobrar. Porque não tem como ser menos do que isso. Então, você já na hora da venda, você já fala, olha, a gente está aqui, o valor é esse, é algo em torno ali de 10%, então você vai ter mostra o valor do seu serviço para a cliente, entendeu? Não é preço, é valor. Entregue valor a ela, não vai ser objeção. Então, Mas só para a gente trazer um parâmetro objetivo. A ação inicial de reparador, ela varia 3, ali entre 3 3, e 6 mil, podendo 3 ser 6 mil. mais. 3, 6 É um mil. Eu nunca ticket comprei médio. mais, não, mas 3 a 6 mil eu acho que é o bom. Gente, o que a Michelle está querendo dizer é que dá para você fechar uma única ação durante 30 dias e ganhar ali entre 3 e 6 mil reais. Você pode fazer como o Vitor, que fez muito bem e que recebeu no Pix, a bufunfa ali à vista, mas você tem meios ali que eu defendo bastante, o nosso protocolo de múltiplos honorários, que facilita o fechamento. Então, desses 5 mil, digamos, você pode cobrar 2.500 para iniciar e pode cobrar o restante ali no liminar. Aqui a gente Além tem isso também, Flavinha. A gente cobra metade no início e a gente cobra a outra metade depois. Até porque o índice de negativo é muito baixo, a gente. É quase nada. A jurisprudência é totalmente favorável para nós. Então, assim, você Então, pode. Eu já cheguei no final do mês, eu já falei isso até hoje de manhã aqui comentando com o pessoal. Num dia, fazer um foco na reparadora, que é um evento que a gente faz aqui. E a gente dá para a cliente essa possibilidade, inclusive, dela fechando naquele dia, a gente botar o valor maior para o final. Porque a gente tem certeza do nosso trabalho, certo? Da nossa jurisprudência e daquilo que a gente entrega para o cliente. Então, isso é o mínimo. Bota o cliente para dentro que você vai conseguir ter muito valor ali. Porque não é só, gente, o valor inicial. Acho que a Flavinha vai falar sobre isso. Mas a gente consegue receber ganhos bem altos durante o processo. Então, o foco sim. solucionar ali, fazer eliminar, ganhar. Obviamente que ninguém vai trabalhar de graça. Mas pense que aquele processinho ali que você está cobrando 3 mil vai gerar para você lá na frente um valor agregado muito maior. Que a gente já vai explicar aqui. Então, você pode cobrar, aplicar o PMH, então cobrar ali na inicial e na liminar. Maravilha. Quais são as outras formas, Michele, que a gente tem como advogado de rentabilizar nessas ações reparadoras? Vamos lá, a gente tem esse valor inicial, a gente tem um valor após decisão favorável, a gente tem os danos ali morais, que hoje a maioria dos juízes já estão aplicando, algo em torno ali de 5, 10, 12, já tivemos processos até mais do que isso. Temos também os honorários sucumbenciais, que são altos, gente, no valor, depende ali do valor do procedimento. E temos também a multa por descumprimento, que hoje a gente tem um setor próprio no nosso escritório, que é um setor de descumprimento, onde a gente consegue assim, valores bem mais altos do que todos esses valores juntos. Qual foi a multa que você já recebeu? Só curiosidade aqui de honorários. A gente bloqueou, acho que Bia tá até aí. A gente bloqueou 497. A gente tá brigando ainda, mas a gente já chegou a bloquear valores bem altos, acima de 200 mil, para brigar de multa. Ou seja, 200, você ganha 30%, os 3, 60 mil ali. Só de multa. Só de multa. Então, Michele, agora vamos fazer uma conta básica.
vamos fazer uma conta real, tá? Não vamos fugir, não. Certo. Vamos para a base mesmo, para a pessoa que está do outro lado ver quanto que é rentável atuar em cirurgias reparadoras. Você tem ali 3 mil de ticket inicial, mais 1.000 com a liminar, 4 mil reais. Ok, Certo. completamente fácil de vender. Sim. Nada absurdo, completamente dentro da realidade. Você tem 4 mil reais ali inicial. Vamos botar ali um honorário em cima da multa de 30%, em cima de 5 mil de multa, 1.500 de honorários de multa, facinho é 10 vezes mais que isso, mas estou botando lá embaixo. Então a gente já fechou ali 5.500. Sim. Vamos botar um dano moral que a depender do tribunal é tabelado ali de 5 mil, você pega mais 30%, mais 1.500, então 6, 7 mil. E vamos botar pelo menos 3 mil de sucumbência, levando em consideração que o valor da cirurgia seria 30 mil, que é normalmente muito maior do que isso. Ou uma cirurgia, uma ação de cirurgia que você vai rentabilizar ao longo do processo, ela vai ter um faturamento ali de 10 mil reais. É essa média que a gente faz. Gente, eu tô falando por baixo, por baixo, por baixo. Aí você 10 leva mil em reais. consideração que você fecha umas 20 no mínimo por mês, faz o cálculo aí. Eu não vou botar nem 20, porque 20 a gente trabalha de escala. Mas vamos supor que você pegue 5 ações dessas por mês. Você está tratando ali de pelo menos 15 mil de honorários iniciais, ou seja, batendo no seu escritório assim que você fecha o contrato, né? E pelo menos ali 50 mil faturado a cada ano. Desculpa, a cada mês. Que isso vai gerar, no mínimo, um faturamento ali de 600 mil ano. Exatamente. Com 5 ações por mês. Gente, não adianta você saber de direito da saúde. Não adianta você querer ser o bambambam da internet se você não souber fazer dinheiro. Exatamente. E aí, como o Bruno tá falando aqui, e o LTV? Aí tem plano cancelado, reajuste abusivo, aí você pega exame negado da própria cirurgia que você tem que fazer, basta alguém ter que fazer um dedímero aí, e você vende 3, 4 ações para o mesmo cliente, aumentando sua base de faturamento. E o que é que eu quero? 5 clientes ou 5 ações para o mesmo cliente. Pensa aí. Ah, e a Michelle ainda tem uma técnica diferente da minha, por exemplo. A Michelle é mais esperta do que eu. Ela, para cada cirurgia, ela vende uma ação diferente. Eu acumulo. Ou seja, se você pega uma cliente que vai precisar de pelo menos 3 cirurgias, em vez de 10, você faturou 30 mil. Aí você deixa para o final. Gente, é uma oportunidade incrível, mas não adianta você saber o mundo de direito material, não adianta você dizer o bambambam. Faz dinheiro quem sabe fazer dinheiro. Dinheiro tem quem sabe fazer. É estratégia. Tudo é intencional, né, Michelle? Tudo. A gente tem que estar no estratégico, gente. Essa ideia, essa estratégia que eu tomei aqui no escritório mudou a vida do escritório. A partir do momento que eu disse, gente, por que eu estou fazendo uma ação para 5 cirurgias se eu posso fazer uma ação para cada cirurgia? E aí a gente começou a desmembrar ali, né, os códigos e os relatórios. E ao invés de fazer uma ação, você faz 5, você faz 2, você faz 3, dependendo da cliente. E tem muito cliente, muita cliente nossa, que sofre retaliação mesmo do plano de saúde e tem plano cancelado. A gente faz muito LTV de plano cancelado. Então se ligue na sua cliente, não deixe ela passar esse cancelamento, porque ela acha que o plano está correto. Tem cliente que acha que é correto o plano cancelado. Não é correto, ela está em tratamento. E a tese tem surgido efeito de que você, pós-bariátrica ali, fazendo tratamento, você tem que ter o plano de continuar ativo para que você possa fazer suas cirurgias reparadoras. Quando a gente descobriu isso, gente, a gente mudou a chave também do escritório. Então, a gente tem que estar sempre atento ao nosso escritório. Isso muda o jogo o estratégico do escritório é muito importante. Não é só peticionar, não, gente. Demais. Não. Se você só peticionar, você está perdendo dinheiro. Bota isso na sua cabeça. Se você só peticionar, você está perdendo dinheiro. Chefe, e por que você acha que as ações vão aumentar? Primeiro, porque as negativas continuam totalmente abusivas. Quanto mais decisão favorável a gente tem, mais o plano nega. Eu não entendo a lógica disso, não, mas eu agradeço. E temos aí, né,
É crescente o número de obesidade no país, gente, absurdamente. Temos uma quantidade de número de reparadoras que acho que é assim, mais de, não sei dizer exatamente o percentual, mas a última pesquisa que eu fiz está aumentando absurdamente. Então, o número de clínicas de obesidade estão aumentando, o número de cirurgiões reparadores está aumentando. Eu tinha aqui 1 ou 2 cirurgiões quando eu comecei em Salvador. Hoje você tem uma média ali de 15 a 20 cirurgiões já atendendo. Eu fui numa consulta com o médico falou para mim, eu atendo cerca de 100 pacientes no mês. Eu fiz, meu Deus, o quê? Quero todas, quero todas. Mas eu vou te falar um fator. E tem o da lipedema, né, gente? Que tá surgindo aí com tudo a lipedema. Lipedema está sendo um nicho bem interessante para atuar, até porque os diagnósticos estão começando a acontecer agora. Mas eu diria um fator específico. Posso? Pode. Além do aumento da obesidade, a facilidade de acesso a medicamentos de emagrecimento. Sim. Então, por exemplo, você tem ali o Ozempic, tem ali o parceiro do Ozempic, aí você tem o Mounjaro que já chega, mas que todo mundo usa, é verdade, precisa ter que ser dita. Então, assim, quanto mais a população faz uso desse medicamento, mais ela emagrece. E muitas vezes, quando ela faz o uso do medicamento sem orientação médica, você tem um efeito rebote. Então, você emagrece e engorda, emagrece e engorda. E sua flacidez, sua pele emagrece e engorda, estica e encolhe. Então, o aumento do número, o aumento do acesso aos medicamentos para emagrecer, que dizem, inclusive, que já tem um à frente do Mounjaro, que promete ali reduzir drasticamente as cirurgias bariátricas, isso facilita. Mais pessoas têm acesso, mais pessoas emagrecem. Se mais pessoas emagrecem, pra gente, né? É mais um público aumenta o público-alvo. Então, eu ouvi recentemente no Instagram um grande profissional, que eu acho que ele é super conceituado, técnico, enfim, dizendo assim, que as demandas de cirurgias reparadoras iam diminuir por conta dos remédios de emagrecimento. Pelo contrário, vai aumentar e muito. Quanto mais acesso a população tem e quanto mais ela emagrece, porque vocês precisam entender que a cirurgia reparadora, ela continua o tratamento de emagrecimento. Sim. Então, e você não precisa fazer a bariátrica. E qualquer outro tratamento de obesidade, ele serve da mesma forma. Inclusive, a utilização, por exemplo, do Ozempic. É um público-alvo gigantesco. Então, gente, olha, eu vou dar um ouro aqui para vocês. Grupos de WhatsApp de pessoas que vendem Ozempic, tem vários aí, ó. Utilizem isso, porque a perda de peso é muito rápida. Então, você vai ter um paciente, um cliente ali, bem rápido, que vai ter um excesso de peso. Que não sabe que depois vai poder entrar com a cirurgia. Então, assim, é pensar fora da caixinha. E aí, você trouxe um insight maravilhoso. Gente, só não vai ganhar dinheiro. Depois que o Michele falou aqui, porque a gente sempre fala grupo de WhatsApp, mas qual grupo entrar? Michele rasgou o verbo aqui. Então, assim, existem grupos de aquisição de Ozempic, de Mounjaro, de não sei o quê. Seu público tá ali. Tá ali. Tá? Então, prestem atenção nisso. E outra coisa. A gente tem uma matéria processualmente estabelecida. O nosso tempo já acabou, mas eu vou falar sobre isso, sobre mais algumas coisas. Se você puder esticar aí uns 15 minutinhos, eu acho que a live tá bem boa aqui. Eu acho que dá pra gente passar uma informação muito bacana. São demandas que a gente tem ali um processo estabilizado e uma segurança jurídica. Por quê, Michele? Conta pra gente. Porque a gente já tem decisão favorável aí, o STJ já decidiu que... Né? Já, tá tudo certinho, gente. É um paraíso. Eu falo pro pessoal, eu brilho meus olhos com cirurgias reparadoras, porque tá pacificado, gente. Já tem súmula, 1069 aí da STJ. Nossas pacientes, nossas clientes, elas têm direito à cirurgia reparadora. Não tem nada ali que dificulte o nosso processo. Gente, a gente não tem hoje no escritório, esse ano, por exemplo, nenhuma ação negativa. Pense nisso aí. É surreal.
Então a gente tem que usar isso a nosso favor. Então a gente tem um público-alvo ali que precisa saber do seu direito. Então faça conteúdo, apareça, não deixe de falar em público. Quando você estiver com médicos, faça amizade, porque isso muda, ó, a metanoia muda. Então, assim, participe de grupos. O pessoal perguntou aí, como é que eu faço para acessar grupos? Procura um cirurgião mais próximo aí, vá na consulta, marque reunião meu marido fala toda hora, Michele, que essa semana vamos marcar com qual médico? Eu falei, vamos ver um da coluna aí, pra gente ir lá fazer. Consulta, gente, vai pra consulta normal, ó, tô com dor aqui. E segue, vai. Vamos só abordar essa questão processual aqui, porque tem muita gente aqui que está interessada nisso. Gente, a gente tem a súmula 1069 do STJ, que reconheceu, está pacificado, súmula vinculante, que reconheceu que os planos de saúde são sim obrigados a custear cirurgias reparadoras. Isso. Sabe por que os planos negam? Porque a cada 10 negativas, uma judicializa. Então, toda empresa grande, plano de saúde não é diferente, tem ali o setor de análise de risco. E vale muito mais a pena para o plano, porque nem todo mundo conhece isso. Então, é uma matéria pacificada. Aonde que os advogados normalmente levam bronca ali, levam a pedrada? Na tutela de urgência. Porque normalmente a fundamentação é feita exclusivamente nas petições com tutela de urgência. E aí, quando não vem um relatório bem fundamentado, trazendo ali, que a gente pode mostrar a urgência de várias formas, gente. A gente pode mostrar por questões físicas, por perda de massa magra, por questão da candidíase, inflamação, por ser uma porta de infecção. E a gente também pode mostrar por questões psíquicas, né, Michele? Graves, inclusive. Tentativa de suicídio, autoestima, depressão e por aí vai. Mas alguns magistrados, de fato, a gente não pode correr disso, né, Michele? Trazem ali um olhar meio que ignorando aquela situação e dizendo que não é estético. Desculpa, que não é urgente. Nesses casos, existe uma estratégia processual linda, maravilhosa, coração. Qual é essa estratégia, Michele? Vamos lá. A gente percebeu isso claramente, logo quando a gente começou a protocolar processos, que muitos magistrados ainda têm um preconceito referente à urgência dos processos, dos procedimentos reparadores, certo? Então, a gente, depois da súmula linda, maravilhosa 1069, o que é que a gente trouxe nas nossas petições? A tutela de evidência, gente. Obviamente, você tem uma súmula vinculante ali, então eu já coloco bem de vermelha, só bem no início da minha peça, tema 1069 STJ, súmula vinculante, tutela de evidência. Ponto. Não tem o que se discutir. Então, já que você não vai lá pela tutela de emergência, você vem pela tutela de evidência. E aí, aumentou muito o número de processos que a gente conseguiu liminarmente a decisão. E por quê, gente? Existe um artigo no CPC que fala que quando a matéria é passível e já foi tratada, que há súmula vinculante, é possível arguir tutela de evidência. E a tutela de evidência, falando aqui de uma forma processualmente muito simples, acredito que todo mundo já saiba disso, mas vale reforçar, porque não é um instituto tão utilizado no dia a dia como a tutela de urgência, você não precisa mostrar urgência. Você mostra o direito, mostra que tem uma súmula vinculante e pede. E aí o principal fundamento de indeferimento de uma tutela, ele é derrubado. Então você tem o número crescente de pessoas obesas, você tem o número crescente de medicamentos para emagrecer, você tem um maior acesso à população a esses medicamentos, você tem uma população estressada, obesa, com potencial de emagrecimento, seja através de uma cirurgia ou não. Isso, junto com um tema juridicamente pacificado, um tema vinculante e um instituto processual da tutela de evidência que garante ali que você quebre a principal negativa, você tem a faca e o queijo na mão. É só cortar. Então, tá aí na sua mão uma live falando de oportunidades do início ao fim. Michele entregando o ouro de prospecção, que foi a questão do grupo de WhatsApp, que mulheres ou pessoas em geral procuram os medicamentos para emagrecer. É lá que teu público está, é só ter uma paciência e trabalhar um pouquinho. Existem outras formas de prospecção, inclusive aqui no Instagram,
que isso vai ficar fechadinho para o nosso ecossistema e só vai saber quem assistir a aula da nossa queridíssima doutora Michele, lá no nosso ecossistema, porque as dicas que foram dadas aqui já são suficientes para prospecção em larguíssima escala. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer aqui algumas perguntas que o pessoal falou. Pode ser? Claro, manda. Pode judicializar contra o plano ou contra o SUS? Pode sim, tanto faz. Plano SUS, desde que tenha plano relatórios. Pode sim. O SUS é um pouquinho mais difícil, viu, gente? Mas com relatórios bons, dá para judicializar tanto quanto o plano quanto o SUS. Pode sim. Como precificar? Michele já falou, mas teve gente que entrou agora ao final. Se eu puder dar uma revisão rápida, Michele, eu agradeço. Pronto, a gente hoje a gente tem um valor mínimo ali de 3.490, mas a gente sempre olha e analisa o valor do procedimento cirúrgico. Nada menos do que 10% do procedimento cirúrgico, gente. Quanto mais procedimentos, maior vai ser o valor do procedimento e mais caro vai ser os seus honorários. Mas pelo menos, no mínimo, 10%. E a forma de cobrar? Você pode cobrar um percentual? Eu cobro um percentual no início, um valor, na verdade, 50% no início e 50% após a decisão favorável. Tá. Além disso, você pode prospectar até ali uma porcentagem da multa, normalmente 30%. Esse processo vai lhe dar um dano moral, você precifica ali também, pode precificar em 30%, mas ali pelo menos 10% da sucumbência, que é sobre o valor do procedimento inteiro, tá, gente? Aliás, do procedimento mais o dano moral. Então, vai dar acima de 30, 40, 50 mil, com certeza, tá bom? Você entra, Michele, com ação. Você falou que como estratégia para aumentar, você pode picotar as ações, né? Você entra com essas ações picotadas, ou seja, digamos, barriga e peito, perna e braço, ao mesmo tempo, lá? Ou você entra com uma, depois com outra, depois com outra? Entro com uma primeiro, faço correr o processo, depois entro com outra, faço correr o processo, até porque aqui nossas clientes elas não fazem geralmente procedimentos todos juntos, não. Elas preferem fazer separados, então isso já é da mentalidade delas, elas não gostam de fazer vários procedimentos. Às vezes, o primeiro e o segundo elas esperam, aí fazem junto, aí o terceiro ela vai fazer 6 vezes depois. Então dá tempo de sobra a gente protocolar o processo depois, sem nenhum problema. Você ainda garante um fluxo perene ali, em termos de receita ali. Você garante. E você me falar, tem vezes que o valor do processo de cá já entrou, ela já paga ali à vista. O valor que entrou ali. Já, porque você já quebrou a primeira medo e a primeira objeção aí, se não der certo. Então, gente, é uma ação para você prospectar Brasil inteiro. Ticket nem baixo nem alto, um ticket médio. A gente já mostrou aqui que pelo menos, no mínimo, faturamento 10 mil por ação a gente consegue colocando esse protocolo de múltiplos honorários. Michele, queria agradecer, amei a live ali. A gente chegou. Eu também adorei. Mais 70 pessoas na live na hora do almoço. Obrigada pelo convite. Bacana, reação 100%. Queria agradecer a você, queria reforçar toda a admiração que eu tenho por você. Você sabe que para mim, você é a maior autoridade de direito de saúde voltados para cirurgias reparadoras desse país e que faz isso tudo com muita generosidade, ajudando quem está embaixo a subir, puxando, resgatando. Porque existe uma frase que diz assim, que no topo a concorrência não existe, né? Transbordo em cima de transbordo e a gente vai se ajudando e crescendo. É uma honra ter você no nosso ecossistema, como nossa professora no nosso MBA. Eu tenho certeza que é daqui para muito mais, com toda certeza. Obrigada pela live. Amém, muito obrigada. Aí. Se você quer outra, deixa lá no comentário. Quero outra que a gente Vamos fazer outra. Vamos fazer outra. Tá bom? Que a gente vem, eu puxo a Michele de novo para fazer mais. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Flavinha. Você sabe que você é uma inspiração para mim. Mudou muito a minha vida depois que eu entrei no seu ecossistema. É minha família, falo sempre, faço parte com muito amor e carinho. Gosto muito de contribuir com os colegas. Existe um negócio que eu levo para minha vida, crescer e contribuir. Nosso ecossistema não tem esse negócio de concorrência. Crescer, contribuir, ajudar o próximo e crescer todo mundo junto. É nosso objetivo. E agradeço a todos que participaram. E coloquem lá que a gente vai fazer outra, viu? Um beijo. Vamos lá. E para você que quer começar no direito da saúde, lá no meu Instagram
tem fixado o meu livro, que eu falo sobre posicionamento, sobre vendas. Um livro maravilhoso. Vai lá. Inclusive já tem tema 6, 1, 2, 3, 4. E vamos marcar outra. Unanimidade aqui, quero outra, tá, Michelle? Posso marcar já? Pode sim, viu? Vou fazer o seguinte, gente. O Instagram da Michelle, ela vai abrir uma caixinha de perguntas para que vocês tirem as dúvidas. E aí, a próxima live a gente faz em cima dessas dúvidas. Fechado? Combinadíssimo. Então, sigam lá a Michelle e a gente se encontra na próxima live. Lembrando que toda quarta-feira, Matheus está dizendo, façam mais lives. Toda quarta-feira tem live de oportunidade por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e boa tarde, bom trabalho para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.